Há muitíssimo tempo atrás, os seres humanos perceberam que determinadas pedras encontradas na natureza tinham a propriedade de atrair objetos de ferro ou mesmo de interagir entre si. Tales de Mileto foi a primeira referência associada à observação desses fenômenos. De acordo com ele, os habitantes de Magnésia, lá na Grécia, já observavam uma interação entre o mineral e o ferro. E em virtude desses acontecimentos terem sido relatados naquela região, as pedras ficaram apelidadas de magnetita e seus respectivos fenômenos de magnéticos. Até o século XIII, pouco se discutia sobre magnetismo, até que chega uma novidade lá na Europa, a famosa bússola, que foi um instrumento atribuído dos chineses que vai proporcionar o desenvolvimento de novas técnicas de navegação e orientação. Enfim, anos se passaram A few moments e later. até meados do século XIX o estudo do magnetismo não teve grandes avanços. Mas quando ocorre uma experiência feita por Oersted, um físico e químico dinamarquês, é descoberta a interação entre fenômenos elétricos e magnéticos. E hoje, no ramo da física, estuda-se a fusão desses dois fenômenos, o eletromagnetismo. Depois de um tempo, veio Maxwell, um físico e matemático britânico, que dá a forma final à teoria. Ele vai estabelecer as leis que sintetizam os fenômenos magnéticos e elétricos. Na atualidade, com a descoberta das partículas subatômicas, sabe-se que a propriedade magnética de matéria está também relacionada aos fenômenos elétricos que acontecem em seu interior. Colocando um ímã em forma de barra nas proximidades da limaia de ferro, é possível identificar que a atração é menos intensa nas suas proximidades. Denominamos polos essa região do ímã em que o efeito magnético é mais intenso. Pendurando um ímã em forma de barra de ferro por um fio, de maneira que fique livre para girar, ele assume uma direção que coincide, aproximadamente, com as direções norte e sul geográficas. Mesmo ao retirar o ímã dessa condição, ele retorna espontaneamente para a posição inicial, desde que esteja livre para fazê-lo. A extremidade que aponta para o norte geográfico convencionou-se a denominar norte do ímã, e a extremidade que aponta para o sul geográfico deu-se o nome de polo sul do ímã. Ao aproximarmos dois ímãs, percebemos que existe entre eles uma interação magnética. Por meio de experiências, identificamos que polos de mesmo nome, norte-norte ou sul e sul, se repelem, e as de nomes opostos, norte e sul ou sul e norte, se atraem. Uma propriedade interessante dos ímãs é a inseparabilidade dos polos. Por meio que cortemos um ímã ao meio, nunca ocorre a separação dos polos. Ao cortar um ímã, ele se transforma em dois novos ímãs menores, que mantêm as polaridades iniciais. Dividindo os ímãs à escala atômica, presenciaremos uma situação em que os átomos se comportam como ímãs elementares. Tomando uma barra de ferro não imantada, os seus ímãs elementares estão orientados aleatoriamente. Ao aproximarmos um ímã natural dessa barra, os ímãs elementares se ordenam e a barra se torna magnetizada. Nos ímãs naturais, esses ímãs elementares já apresentam essa ordem, que é denominada domínios magnéticos. A imagem gerada ao espalharmos malha de ferro nas proximidades de um ímã em forma de barra forma uma região perturbada pela presença dele. Essa região é denominada campo magnético. A visualização com a limalha de ferro leva-nos à definição das linhas de indução magnética, as quais nos dão uma ideia das características do campo magnético em cada região. Essas linhas são sempre tangentes ao vetor campo magnético, em cada ponto do espaço e têm o mesmo sentido desse vetor. Ao fazermos o mesmo experimento com um ímã em forma de ferradura, observamos que a limalha de ferro orienta-se em linhas paralelas. Essa configuração é um campo magnético uniforme. Nesse caso, as linhas de indução magnética são paralelas, igualmente espaçadas, e o vetor campo magnético tem sempre a mesma intensidade, mesma direção e sentido em todos os pontos dessa região. Em torno da Terra existe um campo magnético. Podemos, então, comparar a Terra a um grande ímã em que, próximo ao polo norte geográfico, existe o polo sul magnético, e próximo do polo sul geográfico, existe o polo norte magnético. Conta-se que em uma aula do ano de 1820, em que Oersted demonstraria o efeito térmico das passagens da corrente elétrica por um fio condutor, uma bússola que estava nas proximidades do condutor mudava sua orientação quando o fio era percorrido por essa corrente. Ao inverter o sentido da corrente, a orientação da bússola também se alterava, e ao desligar a corrente elétrica, a bússola voltava a se orientar na direção norte-sul. Baseando-se nesses fatos e nas experiências dele, podem-se afirmar que toda corrente elétrica gera ao seu redor um campo magnético.
As características dos campos magnéticos gerados apresentam diferentes características dependendo de seus geradores, sendo destacadas as seguintes configurações. Campo magnético gerado por um fio condutor retilíneo. Considere um fio condutor não muito longo percorrido por uma corrente elétrica. Em torno desse fio é espalhada limalha ferro. A configuração formada sugere que as linhas de indução em torno do fio são circulares e concêntricas, e o fio ocupa o centro dessa circunferência. Podemos observar que o vetor campo magnético é sempre tangente à linha de indução. Sua intensidade vai depender do meio que a envolve, da intensidade da corrente elétrica e da distância do fio até o ponto considerado, dando origem à seguinte equação, em que B é a intensidade do campo magnético, I é a intensidade da corrente elétrica, D é a menor distância do centro do fio até o ponto de onde se quer determinar a intensidade do vetor campo magnético, e μ é a permeabilidade magnética do meio. O outro vetor é campo magnético gerado por uma espira circular. Uma espira circular pode ser especificado por um fio reto que tenha sido curvado, formando então uma circunferência. Cada pedaço desse fio condutor gera um campo magnético ao seu redor. No caso, a espira interessa analisar o campo formado em seu centro pela superposição dos campos gerados por cada pedaço do fio. Campo magnético gerado por uma bobina plana ou chata. Podemos justapor um número N de espiras circulares, todas de mesmo raio. Nesse caso, a configuração do campo magnético é a mesma daquela formada por uma única espira. Já a intensidade depende do número N. E por último, o campo magnético gerado por um solenoide, que são formados por um conjunto de espiras circulares de mesmo raio enrolados uniformemente em forma de hélice. Quando percorrida por uma corrente elétrica, o solenoide assemelha-se a um ímã em forma de barra, no qual podemos identificar polos norte e sul graças à uniformidade de seu campo. Na região externa, o campo magnético é praticamente nulo. Quanto mais longe for o solenoide, mais acentuada é a visualização dos fenômenos citados. Sendo assim, seu comprimento é de extrema importância à determinação da intensidade do campo magnético, como visto na fórmula seguinte, em que L é o comprimento do solenoide. Além disso tudo, ao ser percorrido pela corrente elétrica, o campo gerado pelo solenoide emanda o material ferromagnético, tornando-se um ímã artificial. O campo magnético do solenoide, então, é acrescentado ao campo pela presença do material ferromagnético, resultando em um campo mais intenso. Essa configuração é denominada eletroímã. As aplicações dos fenômenos eletromagnéticos são muitas. Vários aparelhos indispensáveis atualmente só existem em face da evolução nos estudos sobre o eletromagnetismo. Entre eles podemos citar cartões magnéticos, transformadores de tensão, motores elétricos, antenas de transmissão de dados, forno micro-ondas e entre outros. Podemos destacar 2 exemplos e explicar sobre como suas estruturas funcionam e seu funcionamento. Ímã de ferro velho. Em um ferro velho, o eletroímã pode ser utilizado para transportar sucata. O fato de podermos ligar e desligar a corrente elétrica, controlando a geração de campo magnético, permite essa aplicação. Nesses casos, o núcleo do eletroímã é de ferro doce, pois não preserva a magnetização induzida pela corrente elétrica. O alto-falante também é um dos exemplos. Preso ao cone do alto-falante existe uma bobina, um enrolamento de fio de cobre, que é introduzido em um ímã permanente. Quando o sinal elétrico vindo do aparelho de som é devidamente aplicado, a corrente elétrica se estabelece pela bobina. O campo magnético gerado pela passagem da corrente elétrica na bobina interage com o campo magnético gerado pelo ímã permanente, fazendo com que o cone vibre de acordo com o sinal elétrico. Essa vibração promove as compressões e rarefações no ar, produzindo a onda sonora.